Aula número 25, Geografia, primeira série do ensino médio, as rochas. Fazendo um paralelo com as outras aulas que a gente já teve. Nós já vimos como que o planeta se formou, nós já vimos a estrutura geológica do planeta. E vamos lá relembrar como que se forma uma rocha, como que o planeta foi se formar. Primeiro, o planeta ele era um conjunto de minerais, mas esses minerais estavam em estado líquido, ou seja, como um magma, estavam queimando. E aí o planeta foi se resfriando, né, foi chegando a essa posição perfeita que existe entre o planeta e o Sol, e ele foi se resfriando e formando as rochas. Não formou os solos, formaram-se as rochas, depois que vão ser formados os solos, porque os solos são formados a partir da sua rocha matriz, né, que vai sendo formada a partir do intemperismo, chuva, vento, calor, frio, e aí essa rocha vai se transformando em solo, né? Até areia é rocha, né? Por exemplo, a areia da praia lá, sabe o que a areia é? Ela é um microfragmento de rocha, né? E as origens das rochas são diversas, né? A formação, né? Nós vamos ter rochas ígneas, rochas metamorfóticas, vamos ter rochas que são formadas também da decomposição de outras rochas, que são as sedimentares, mas isso nós vamos ver uma a uma, né? Primeiro eu quero que você lembre, né? Rocha vem antes de solo, né? Que rocha é um conjunto de minerais, né? Sempre que a gente fala de minério, nós estamos falando de algo que é oriundo de uma rocha mineral, né? Vamos falar água mineral, né? Que vem lá das profundezas, né? O ouro é um minério, né? O ferro é um minério, né? São minerais. Vamos lá, vamos entender, né, como que se dá o ciclo das rochas. As rochas são os agregados minerais ou apenas um mineral que se forma naturalmente na crosta terrestre. Uma rocha, portanto, é homogênea e conforme sua origem, não é homogênea, desculpa, e conforme sua origem pode ser classificada de ígnea, sedimentar ou metamórfica. Então, é isso aí que eu estava já falando para vocês. Ígnea, essa palavra é difícil, né? Vem do grego, que lembra fogo, né? Por isso que quando você dá partida no carro, o sistema de partida no carro se chama ignição, né? Porque o carro com motor a combustão, então precisa de uma chama ali para ligar o motor, né? Aí o motor vai ficar jogando combustível e vai tendo algumas explosões lá do motor que vai fazer girar o motor e ele funcionar, né? Mas a ignição, né? Essa chama, né? Ig vem de fogo. Então, rochas oriundas do fogo, né? Aí você lembra aquele fogo que eu falei lá no início, quando todo o planeta era uma imensa massa de fogo. Então, esse mineral vai estar no estado líquido, aí depois ele vai vir para a superfície terrestre e vai se resfriar, se transformando em solo e depois futuramente eu falei solo, né? Se transformando em rocha e futuramente no solo. A gente percebe isso muito bem nas áreas vulcânicas, né? As rochas que vão se formando de rochas vulcânicas são rochas ígneas, né? Oriundas aí do vulcanismo. Nós vamos ter separação das rochas ígneas, das rochas que formam na superfície e outras que formam lá no interior, né? Isso nós vamos ver um a um na frente. Sedimentar, essa aí já é fruto da decomposição de outras rochas. Rocha sedimentar, nós temos um exemplo aqui, Chapada dos Guimarães, né? Quando você olha aquele paredão, né? São rochas, mas que parecem areia, né? Elas foram formadas da compactação de outras rochas, né? A região de Chapada é a região que a gente vai para o Planalto Central. A região do Planalto Central é uma região muito antiga, é uma região onde as rochas já sofreram muito intemperismo e elas foram fragmentando
e aí elas vão formando outras rochas, que são essas rochas sedimentares. E a metamorfóbica são rochas que vão sofrer ações químicas e que vão se transformar em outras rochas, né? Metamorfose, né? De transformação. Então, ela transforma em outra. Isso, calma, se você não entendeu, você vai entender. Até o final da aula, nós vamos ver outros exemplos. Primeiro, vamos ver uma a uma aqui as rochas, os tipos de rochas. Rochas ígneas ou magmáticas, né? Magmática, você já lembra do magma. São classificadas como plutônicas, intrusivas, né, de interior, quando formadas no interior da crosta, como o granito. Né? O granito é uma rocha intrusiva, não é aquela rocha que ela não é gerada ali do vulcanismo, não, ela é gerada lá no interior, do contato da crosta com o magma. Né, intrusiva, interior, plutônica, interior. E a vulcânica, ou extrusivas, quando é formada na superfície, como é o exemplo do basalto. Então, as ignimáticas ou magmáticas, né, aí ela tem as suas subdivisões, que é a intrusiva e a extrusiva. Né? Aí você já lembra, quer dizer dentro, ex, né, está falando externo, quer dizer fora. Intrusiva é formada ali, né, no interior. Né? Exemplo, granito. E a extrusiva é formada fora. Exemplo, o basalto. Rochas sedimentares originam-se da aglutinação de sedimentos provenientes de detritos de outras rochas, como os arenitos, ou de materiais orgânicos, como o calcário, ou ainda podem ser oriundas da dissolução química de outras rochas, como os lateritos em áreas deprimidas. Então, aí você vê muito bem que sedimentos, né? Por exemplo, sedimentos é o que sobra de outro material que é decomposto, né? Por exemplo, o Pantanal. O Pantanal é uma planície sedimentar. O Pantanal, ele está em formação, porque ele estava recebendo os sedimentos do Planalto Central, né? Então, e aí, essas rochas, elas levaram milhões de anos, elas foram se sedimentando, compactando, e, né, então, é uma rocha que virou outra, né? Diferente lá da magmática, que se resfriou, né? Ficou no estado sólido. Né? Lembrando, né? Por causa dos fatores do intemperismo, que são os intemperismos: sol, chuva, vento, calor, frio. Sol, chuva, vento, calor, frio, né? Vai fazendo com que essas rochas vá se deteriorando, soltando sedimentos, e esses sedimentos vão sendo acumulados e formando outra rocha. Por isso a gente dá o nome de rocha sedimentar. Exemplo, arenitos, calcários e também os lateritos, né, que são oriundos de decomposição química, que gera sedimento. Não confundir sedimentos da produção química com uma transformação química que nós vamos ver agora, que são as metamórficas, né? Metamorfose, você já sabe, é transformação. Origina-se da transformação da composição da estrutura de outras rochas por ação de elevadas temperaturas e pressões, como é o caso, por exemplo, do mármore. Então, essas rochas vão estar numa região próximas ali da região do magma, vai ter muita temperatura e aí ela vai se transformando. Então, o exemplo é o mármore. Então, vamos lembrar dos exemplos. Exemplo de rocha ígnea é o granito e o basalto. Granito interno, basalto externo. Exemplos de rochas sedimentares, o arenito e o calcário. Né? Temos também o lateritos, que é
por fruto de sedimentos de ação química, de solução química. E as metamorfoses, o exemplo de metamórfica é o mármore, né? Você que já fez aí um banheiro, uma pia em casa, né? A pessoa que vai colocar ali a pedra, ele vai oferecer granito ou mármore. O mármore vai ser bem mais caro do que o granito, né? E bem mais forte do que o granito também, né? Uma pedra de granito, ela é mais fácil de quebrar do que uma pedra de mármore. O processo de formação e transformação das rochas ocorre de muito lento, né? Como a gente já fala, já vem falando nas inúmeras aulas da gente, né? Todas essas transformações que acontecem no planeta, formação do solo, formação das rochas, a própria história geológica do planeta acontece de forma muito lenta, né? Quando você toca numa rocha, você está tocando milhares de anos ali. Durante esse tempo, as rochas existentes na superfície se transformam em virtude de fenômenos físicos e químicos, né? Os intemperios e os fenômenos químicos, que alteram sua estrutura física e sua composição minerálgica, num processo denominado de ciclo das rochas. Agora nós vamos ver aqui o ciclo das rochas, né? Aqui é tudo que a gente já viu nessa aula, só que esquematizado. Isso aqui a gente dá o nome de esquematização. Aqui nós temos aqui o magma, rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Então, sedimentares, metamórficas e ígneas. Magma é a rocha fundida, né, que chega à superfície em uma erupção. Né? O magma é a rocha fundido, derretido. Né? Quando tem a erupção, ele se torna uma rocha extrusiva, né? Quando ele vai se sedimentando ali no interior mesmo da crosta, é uma rocha intrusiva. Não deixa de ser rocha, é rocha, porém, no estado líquido, ou seja, fundida. Ígneas, né, são as de origem magmáticas ou erupta, né, ou seja, da erupção, né, exemplo, basalto e granito. Ou seja, essa aula aqui, você não precisa ler todos os slides. Aqui, nesse esquema, aqui você tem todas as informações que a gente viu nessa aula. Metamórficas, algumas têm alto valor comercial, como o mármore, né, que nós vimos também agora há pouco, que eu falei para você que o mármore é mais caro do que o granito e é mais forte do que o granito. E as sedimentares são rochas típicas de cânions e cavernas, como os arenitos e o calcário. Aqui no Mato Grosso nós temos um excelente exemplo na Chapada dos Guimarães. Então, aqui o magma no meio, o magma é que gera a fusão, então aqui em azul, cristalização, e vermelho a fusão. Então, você pode ter aqui, nessas rochas ígneas, quando ela sofre erupção do magma, ela transforma em rocha ígnea. Ou, quando ela sofre a pressão, ela sofre fusão, aí ela passa a ser magma. Uma rocha, ela pode voltar a ser magma se ela ser fundida ali pelo magma interior. Aqui, sedimentares, né? Então, uma rocha ígnea, a partir da ação do tempo, ela pode se tornar sedimentar, como uma metamórfica, né? Ela pode ter sofrido metamorfose aqui e depois se tornar, os seus sedimentos, se tornar uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar pode também sofrer ação magmática e voltar a ser magma também, né? Qualquer uma pode voltar a ser magma. E a metamorfose, né? Quando a pressão e a temperatura alteram características, né? Ou seja, aqui ela não voltou a ser magma, mas ela só transformou a sua estrutura. É o caso aqui do mármore, se torna uma rocha metamórfica. Ou as sedimentares, elas não vão se tornar metamórficas. O que se torna metamórfico
desculpa, vão sim, as sedimentares e as ígneas se transformam em metamórficas, as ígneas, né, e as sedimentares, né, podem se tornar sedimentares, porque vão liberar sedimentos ali depois do intemperismo, das chuvas e da própria pressão magmática aqui. Tá? Aqui. Então, quando que esse aqui vai, quando que você deve respeitar essas cores aqui, ó, aqui que estão falando das setas, né? Erosão do transporte de sedimentos, né? Então, quando que uma rocha metamórfica vai se tornar sedimentar? Né? Depois da chuva e o vento, entre outros agentes externos, provocando a erosão das rochas, que então a superfície. Os sedimentos resultantes desse processo são arrastados pelos rios e vão sendo depositados no fundo dos vales e dos oceanos, compactando pela qual passam ao longo de inúmero tempo dos sedimentos, e aí eles vão, depois compactados, se tornar rocha sedimentar. Para você estudar tudo sobre essa aula de hoje, basta você estudar este esquema aqui, que você tem todas as informações de como se formam cada tipo de rocha e cada subtipo de rocha, né, que é o caso aqui das ígneas, que nós vamos ter as intrusivas, as extrusivas. Então, o que eu tinha para falar hoje sobre rocha é isso. Espero que tenham compreendido muito bem. Agora vamos para